Vereadora em Campo Mourão, tudo bem com a senhora? Vamos arrumar aqui o microfone. Bom dia, Alderi. Tudo bem? Vamos ficar aqui, professora, é isso? Programa ao vivo é bom por isso, né? É igual bom. sala de aula. É, não igual sabe sala qual de é, aula. qual é a próxima surpresa, Não né? sabe, né? Isso. Pois é. Professora, eu quero agradecer primeiramente a sua presença aqui, atentamente se atendeu o convite da nossa produção. A gente sabe que a senhora tem um compromisso. Eu vou à tarde para Curitiba. Vai para hoje. Curitiba à tarde, né? E eu vou começar esse programa, essa entrevista com a senhora, lhe fazendo uma pergunta. E essa pergunta, ela diz respeito, eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Conheço a professora Vilma desde a época da Unidade Polo, que foi minha professora. Né? A minha formação, né, passou pelas mãos dela também. Eu conheço a professora Vilma desde a época da Unidade Polo, em que foi professora, diretora, e toda a vida teve uma postura ancorada eu diria assim, no sindicato. Certo. Sindicalista, determinista. E o sindicato, muitas vezes, eles carrega bastante com ele uma ideologia. Né? Uma história de luta De inteira, luta, né? de luta inteira. É uma ideologia, é um ideal. Ideologias políticas. E a ideologia ela é cercada de muitos conceitos, de muitos posicionamentos. Vendo a senhora como uma pessoa idealista, sindicalista, determinista, com suas ideologias e os pensamentos, eu lhe pergunto, o que fez mudar a sua posição de 90 dias para cá, quando a senhora era ferrenhamente triste, aborrecida e contra a Regina Dubay, e nesta votação, desta situação aí, a senhora se posicionou no seu voto favorável, meio que blindando ela. Como é que mudou a ideologia de 90 dias? Então, Seu posicionamento? Ontem um ex-aluno meu disse lá no Face que votou em mim, queria saber por que eu votei contrária à comissão especial, né? Eu expliquei assim para ele. Fulano de tal, a vida inteira na escola como educador, eu passei uma parte da minha vida ensinando vocês a enxergar o mundo pela totalidade. Eu nunca analiso nada por um fragmento de fato. Quando tem um fragmento, perguntar para mim, vota ou não vota, eu jamais faria um tipo de coisa dessa. Eu analiso todas as questões que rodeiam determinadas situações. As pessoas precisam saber que o parlamento, o poder legislativo e o poder executivo, eles têm as suas independências. No entanto, eles precisam ser harmônicos. E quando essa harmonia não existe por parte de algum, porque existe esse conflito, a gente faz a disputa. Eu vinha fazendo a disputa com a prefeita, ali com o poder executivo, enfim, por toda a situação. Nós fizemos uma luta para que tivesse eleição no CEMEI, porque eu acho que CEMEI é escola, não pode ser colocado o cargo de diretor, né? A prefeita aceitou, nós disputamos isso, não é tão simples assim, porque se eu puder colocar pessoas, talvez se eu estivesse lá como executivo, quisesse fazer a mesma coisa. Então, nós fizemos essa disputa para ter eleição para vice-diretor, para ter eleição do CEMEI, nós fizemos disputa pelo abono e fomos fazendo essa disputa. Então, quando a gente vota com algumas pessoas, dentro da casa, algumas pessoas vieram até me convidar para fazer bloco junto com a oposição. Eu digo assim, gente, ideologicamente, eu ainda continuo sendo a professora Vilma, eu ainda continuo querendo eleger o meu governo de estado, meu governo federal, meus deputados, porque eu tenho uma luta histórica em torno da classe trabalhadora e eu vejo que quem faz esse tipo, né, mais próximo são essas pessoas. Então, não confundam as coisas, né? Porque às vezes a gente não tem oportunidade e as pessoas enxergam aquele fato, vota ou não vota porque não vota. Então, eu fiz, sim, várias disputas com a prefeita, aí veio a questão da Zumeia, e daí as pessoas podem enxergar isso, mas é contraditório. Eu falo que é justamente cidade, é justamente o contrário. Quando você quer blindar a sua cidade, você quer o bem, você tem que passar por cima, às vezes, até de algumas coisas, até de amizade. A professora Zumeia tem trabalho, voltou para o trabalho dela. Se a prefeita achou que naquele momento ela deveria retirá-la do cargo, ela que manda, ela que executa as ações. Esse principal embate da senhora com a prefeita teve como pivô a demissão da Zumeia. Isso, porque daí virou uma polêmica na casa e nós fizemos uma retrospectiva. Qual que foi a opinião da Zumeia com relação ao seu voto? A senhora perguntou para ela, consultou? Perguntei. Alderi, assim, na verdade... A senhora tem uma amizade, um grupo, um reduto, de respeito, e a gente sabe assim, não é um fato de tirar alguém de um cargo. Eu pergunto isso por causa do seu idealismo, que eu conheço. A senhora é idealista, tem o sindicalista, e o idealismo ele vem carregado, ancorado de posições firmes. Exatamente. Né? E a senhora mudou seu posicionamento de 90 dias para cá, com relação à prefeita. Tem que entender assim, por que eu não votei neste momento? Eu quero que a sociedade, que as pessoas que estejam entendendo
e acompanhando o caso, não vejo assim, Vilma votou ou não votou. Eu vou falar por que eu fiz isso. Então eu vejo assim, em primeiro lugar, eu fiquei analisando todos os fatos que estão em volta. Nós criamos, você sabe, uma Câmara, um grupo ali para executar para os trabalhos da Câmara, com o Pedrinho como presidente naquele momento, porque a prefeita, que era do PR, meu partido tinha feito a coligação, ela entendia que para ter voto na Câmara, ela precisava fazer esse acordo, enfim, apoiar o Pedro Nespolo. Tanto que eu entrei como primeira secretária da casa, meu grupo não queria muito, falava, vai cuidar do mandato, você não precisa disso, é papel, é contrato, é cheque que assina, enfim, são responsabilidades que a gente assume. Em nome da governabilidade, de ajudar um pouco mais a cidade, porque eu acho que, assim, você precisa abrir mão, às vezes, de coisas que são suas e pessoais, para que você realmente entenda que as pessoas precisam governar. Então, eu fiz isso. Desculpa eu interromper, senhora. Isso. Esse voto da senhora na Câmara teve alguma coisa a ver com uma ligação que a senhora teria recebido de uma alta cúpula do PT? Não, eu nem recebi ligação nenhuma. Mas não recebeu um recado? Não, nem recado, Aderi. Não tem algumas recado, fontes dizem que algumas fontes do PT ligou para a senhora e falou... Pressionando, né? As pessoas pressionando. Para você ter uma ideia, a prefeita sabe disso. Eu estava debaixo do chuveiro tomando banho quando ela tentou falar comigo. Eu olhei, era a prefeita. E eu sou trouxa, né? Eu falei assim, não vou atender. Eu estou tomando banho e vou para a Câmara às 19 horas. Imagina. Eu vou atender. Eu já sabia que poderia ser um pedido de voto. Eu tinha feito um trabalho veja bem, assim... Então, deixa eu lhe perguntar, qual a liberdade da prefeita em pegar o telefone e ligar para a senhora se ela mandou embora um cargo, uma amizade, um cargo de confiança indicado pela senhora? Não, o primeiro lugar que as pessoas precisam entender, o cargo da Zumeia não foi indicado por mim. Mas foi isso que ventilou na imprensa. Não, ventilou porque as pessoas ventilam o que querem. A imprensa é para a gente ventilar verdades, mentiras, e acredite quem quiser. No período em que a prefeita pôs o nome da Zumeia, quem colocou para mim num pedaço de papel e me deu 3 nomes foi o Pedrinho. Teria vindo, segundo ele, do Ferrari, do Getulinho Ferrari. Tinha o nome da Zumeia nesse papel, tinha o nome do Gilbertinho nesse papel e tinha o nome da Marisa nesse papel. Então tem um outro processo por trás disso aí. Que tem, gente. Política é assim. É desse jeito. Quem está no poder manda, então os bastidores são muito mais complexos do que a gente pensa. Quantas pessoas estão... Por quê? Porque pergunta por que a Vilma fez esse movimento. Porque todos fazem um movimento político com as suas coerências. Naquele momento que estava próximo, o PPS com o mandato da prefeita, era assim que estava sendo executado na cidade. Tipo, aí eu falei assim, nossa, mas eu estou sendo chamado pelo PPS para ir lá, sendo que nem eles que ajudaram a fazer a campanha, fui pessoalmente, prefeito, o que é que você quer com esse recado que eu recebi? Aí nós conversamos, a categoria entendeu que a Zumeia era a pessoa preparada, porque participava do Conselho Administrativo da Previscan, ela foi para a Previscan, mas não existe um toma lá da cá, Alderi, nós não precisamos disso. Alderi, a Previscan precisa ser cuidada como um mimo. Se eu quisesse fazer política, eu pedia ação social, pedia outra secretaria onde você pode fazer política. Mas como é que a senhora avaliou a ação da prefeita, então, de tirá-la do cargo para afetar a senhora? Olha, eu não posso responder pela prefeita. Acho que isso é ela que tem que responder. Se ela achou que ia me afetar, não me afeta. Do jeito que eu preciso votar, continuo votando, fazendo briga pelos servidores. Mas ela entendeu naquele momento que atingiria a senhora. Pode ser que me atingia, mas não me atingiu. Ela viu tanto como é que a força dos vereadores quando se unem para ficar do lado contrário. Votam mesmo. E naquele momento, mas naquele momento a senhora demonstrou uma tristeza, ficou brava, ficou revoltada. E aí a senhora fez igual... Não chega a ser uma revolta, a gente fica chateado, porque assim, a Previscan, ela precisa ser cuidada, porque tem um patrimônio ali. A senhora fez igual o Heraldo Teodoro, perdoou ela? Não, mas eu nunca nem desperdoei a prefeita, não tem motivo para isso, né, Alderi? Acho que assim, essas contradições na política, na vida pública, ela acontece o tempo todo, porque sempre as coisas estão em disputa. Eu tenho muita tranquilidade, se quisesse me esconder atrás de outras coisas, nem atenderia. Por que eu venho botar minha cara aqui? Eu venho para falar com toda sinceridade e franqueza, todas as vezes lá dentro daquele parlamento, quando precisar fazer disputa política pelo lado da sociedade, das pessoas que precisam, estou lá e sou instrumento dessa luta o tempo todo, seja para brigar com a prefeita, com o governador, com a minha presidenta, com quem for, eu falo mesmo. O dia que eu fui fazer a abertura lá,
da semana pedagógica, eu já comecei dizendo para os professores, eu não comecei fazendo uma crítica local, eu comecei fazendo uma crítica ao governo federal, porque nós fizemos uma luta histórica por um piso salarial nacional, e quando nós conseguimos um primeiro ano, que foi em 2011, ter 22% de reposição salarial, no outro ano já passou para 7,9%, porque os governadores entraram com a ADIM, porque os prefeitos fizeram marcha, então senta o pau mesmo. Aquilo que é incorreto, a gente tem que combater. Então, comecei fazendo já uma fala ali naquele momento. Agora, se tudo que a gente for falar tiver que ser briga de mágoa, aí você não governa, a cidade não vai para frente. Então, a senhora acompanhou toda a investigação do GAECO em Campo Mourão e ficou provado essa arrecadação de dinheiro. Para onde ia esse dinheiro, a senhora sabe? Olha, primeira coisa que eu quero dizer, não acompanhei investigação nenhuma, tanto quanto vocês acompanharam pela mídia. Não, inclusive, mas quando eu falo acompanhar, é tomar conhecimento. Igual a vocês, gente. Mas a senhora, eu vi a polícia lá dentro da Câmara, não fui convidada nenhuma vez para acompanhar. Mas a senhora, como uma representante do povo, uma vereadora que ocupa um cargo, está no parlamento, numa casa de leis, tem obrigação de estar acompanhando. Até então, porque a senhora fez parte da votação que definia algumas coisas nesse processo. A gente vai tomando conhecimento pela imprensa, mas eu não disse assim, ó, a casa, olha, como é que se deu? Por que a gente faz voto contrário? Primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas, declarou o nosso presidente que foi ele que, porque a início, o que tinha na imprensa? Que o GAECO teria vindo aqui, estava sondando uma suposta corrupção dentro dos cargos de alto escalão dentro da prefeitura. Pois nós fomos, o presidente da Câmara disse, eu trouxe a moça, eu fiz a gravação com a moça. Ele declarou isso. E aí, o que me causa estranheza? Justamente quando os dois, o vice-prefeito e o presidente da Câmara, passam a fazer parte do mesmo partido, essa notícia vem para a mídia em dezembro, sendo que a moça ocupava o cargo desde janeiro, desde o início vamos dizer assim, da administração pública, quando o Rodrigo já tinha me dito, e eu conversei um dia com ele tomando um ônibus para Curitiba, que estava insatisfeito, que ele tinha sido chamado para aquele cargo lá do ex-genro do Rubens Bueno, pelo governo do estado, que provavelmente ele assumiria aquele cargo, que não estava legal para ele aqui. Então, assim, as coisas vão se juntando e a gente também não é trouxa, sabe? Lá na Câmara o Edilson tem um dizer que é assim, que paletó de trouxa tem bolso nas costas, né? O da gente também não tem. Porque se não tivesse uma investigação nessa cidade pelo GAECO, porque se o Pedrinho quisesse mesmo que os vereadores fossem solidários e investigassem, eu faço parte da mesa, o Batilani faz parte da mesa, a Nelita faz parte da mesa, o Toninho faz parte da mesa. Com quem que ele compartilhou isso? Com quem ele fez o grupo agora, que foi lá o grupo parlamentar dele, o bloco parlamentar dentro da Câmara, que foi com o Luiz Alfredo. Dividiu com o Luiz Alfredo, não teve confiança conosco. Por que não teve confiança conosco, eu pergunto? Se em outros momentos, quando tinha coisa polêmica e ele precisava dividir, entrar no Ministério Público, quis o voto de todos nós. E nós fizemos o voto. Eu desconfiei disso, não gostei. A sua fala dá uma impressão de que isso é uma armação envolvendo o presidente da Câmara. Olha, eu não posso chamar de armação. A sociedade tem que julgar e o GAECO vai dizer. O que eu quero dizer para essa cidade é assim, nós não podemos paralisar uma cidade e fazer dela uma armação dizendo assim, a Câmara abre hoje uma comissão especial que não tem mais para fazer do que ouvir as mesmas pessoas que já foram ouvidas pelo GAECO e fazer especulação. O GAECO é investigador, é polícia, vai investigar e se encontrar fatos, enfia no Ministério Público e pune quem de direito. E aí sim, eu acho que a gente pode fazer para além. Isso eu penso. Deixando de lado essas questões de Pedrinho, de Câmara, vamos para o fato. O GAECO, independente de quem denunciou, quem chamou ou não, mas veio aqui e comprovou, de acordo com os autos que estão, com a gravação, de que realmente repassavam dinheiro e entregavam para o seu Machado. Certo. A senhora sabe para onde esse dinheiro? Qual a finalidade? Não sei, e ouvi muitas vezes lá dentro da Câmara dos Bastidores, dizendo assim, o prefeito fulano de tal fez, eu paguei. Quanto você pagava, fulano? De direita e de esquerda. De quem está no poder e de quem não está no poder. Falam isso a bocas miúdas, a bocas pequenas, aí um fala assim, não, mas isso era institucionalizado, fulano tinha um instituto, prefeito tal não tinha, fulano tinha, enfim, todos eles nos bastidores, confesso que quem tinha cargo comissionado pagava essas taxas. Eu sei, assim, responder por mim. O meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, eu pago uma contribuição hoje do salário que eu ganho como vereador, Alderi, de R$ 374, está dentro dos documentos, é regimental, é legítimo e é correto e vai para um caixa. Pois é, agora, se mas tem isso coisa, tem uma legalidade para isso, né? Todos os partidos podem. Exatamente. Por isso o Luiz Alfredo falou assim, bom, o que foi o passado não interessa, vamos corrigir o que está daqui para frente. Também acho, mas eu não tenho poder investigativo de polícia,
acho que a gente tem que fazer, sim, na Câmara. Mas eu, primeiro, como veio lá da juíza escrito assim, apraz-me dizer que abram uma comissão, apraz-me dar-me prazer, eu indico que, né, que vocês podem fazer isso. Ela disse assim, eu deixo à disposição, isso. E faça uma comissão. Eu sugiro, isso. eu indico. Exatamente, Alderi. Mas que vocês só terão acesso a esses documentos quando o GAECO finalizar a investigação. Pronto. E o que nós vamos fazer com a comissão? Você viu esses dias essa cidade paralisada. Se o GAECO finalizar a investigação e mostrar os verdadeiros culpados e dizer, olha, teve culpados, cometer o crime de concussão, e tá aqui, e tem culpados, e aconteceu isso que nós indicamos. Qual que é o seu posicionamento baseado em documentos? Segundo passo, baseado em documentos, a gente vai às investigações também. E aí a senhora votaria para abrir uma comissão de investigação contra a prefeita? Com certeza, abriria. Com certeza, sem nenhum problema. Eu só acho que nesse momento ainda é precipitado. No Brasil é assim. Tem pessoa que produz a prova, leva na justiça, ainda vai lá no juiz para dizer de quanto tempo tem que ser. Eu tenho visto algumas coisas acontecer. Não gosto disso. Né? Eu acho que as pessoas todas têm o direito. Eu estou num parlamento público, eu sempre estive na vida pública como professora, educadora, diretora de escola, sindicalista, fui às ruas, queimar contra-cheque, fazer luta, ficar presa na Assembleia Legislativa para defender a educação. Eu tenho uma história longa. Por que alguém escreveu lá no meu Face? Né? Daí eu olho assim, são todas pessoas que politicamente não são meus eleitores. Quem é meu eleitor, que bota o olho no meu olho e conhece a minha história, não é porque eu tenho uma história de luta, mas você carrega isso para junto de você e você faz política voltada para esse tipo de simbologia que você criou e que você acredita. O que a senhora quis dizer naquela sessão da Câmara, quando a televisão Carajás estava ao vivo, filmando, a senhora levantou a mão e disse, não, mas ninguém me fala que está ao vivo, que está filmando essa sessão. Aí o que deixou claro é que se estiver filmando, o posicionamento é um. Se não estiver filmando, o posicionamento é outro. Explica para a gente isso, vereadora. É legal. Eu não sabia, porque assim, na Câmara sempre tem, né? Os holofotes estão sempre voltados, mas até hoje, eu estou lá 1 ano só, e é um espaço ainda que é muito novo para a gente. Eu vi a televisão lá, eu não sabia que aquilo estava para as casas das pessoas. Claro que o posicionamento é sempre o mesmo, mas eu só não sabia. Cheguei na escola de manhã, as professoras começaram a falar, Vilma, eu vi o programa, como o programa foi transmitido, só isso, né, assim, que causou um espanto. Não, eu acho... Tanto é verdade, Alderi, que você sabe que nós temos hoje um fundo lá na Câmara que muitas pessoas estão se posicionando contrário, mas é uma forma de você chegar à população. Eu sou uma pessoa que assisto muito TV Câmara, TV Justiça, TV Senado, assisto a Voz do Brasil, porque esses programas todos trazem as informações do país, né, o contra, o prós. Então a gente fez um fundo lá até para criar uma TV, uma rádio. Não sei se vai finalizar, se o presidente, se a mesa executiva vai dar... encaminhamento, se vai devolver o dinheiro, mas no momento, porque a gente acredita que as pessoas também precisam partilhar, e aí partilha lá dentro da casa, como você chega com o seu programa, a gente pode chegar também. Então, não tem problema nenhum, essa foi a surpresa, mas nenhuma crítica, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Vereadora, a senhora que é uma pessoa de muitas lutas, conforme eu já disse, uma idealista, uma sindicalista, que conhece o sofrimento das pessoas, que conhece as lutas, que é uma vereadora, Campo Mourão, que é autoridade, que roda a cidade, que sabe as dificuldades, as mazelas, as dores que a população passa. Em vários setores a gente vê. A Campo Mourão não é diferente. Baseado no que a senhora observa, no que a senhora sabe, no seu posicionamento, na sua experiência de vida de luta, qual a avaliação que a senhora faz da administração da prefeita Regina Dubay no contexto saúde, né, educação e a infraestrutura? Quando eu falo infraestrutura, eu falo as ruas, os prédios públicos. Que nota a senhora daria para o prefeito? Como é que a senhora avalia essa administração? Eu não vou dar nota, não. Eu vou fazer algumas avaliações. Nota é uma coisa muito triste. Até na escola, quando o aluno faz a prova e escreve... A senhora é professora. A senhora é catedrática e dá nota. Por isso mesmo a senhora lembra as notas que a senhora me dava? Não lembro mais. Só lembro que você foi meu aluno. Mas fui bem, não? Foi bem. Foi bem, para né? mim, hoje, todo mundo que foi meu aluno e está no caminho do bem, foi bem. Eu ajudei a contribuir um pouco com a história deles e eles com a minha, é claro. A senhora é boa de dar nota. Dá uma olhada aí. Eu sou bem rigorosa. Rigorosa, eu me lembro disso. Mas eu melhorei bastante, a gente vai envelhecendo e vai melhorando. Então vamos dar uma nota aqui. Mas assim, Alderi, olha, eu acho que nenhuma prefeitura hoje de pequeno porte como a nossa consegue sobreviver sem programas e sem dinheiro do governo federal. Eu acho que a prefeita disse que foi o ano passado, ela está próxima da presidente do Brasil e tem buscado alguns recursos como construção de
de ruas mesmo, que ainda estão por asfaltadas, que esse ano chega aí 7 milhões. Está vindo, nós já estamos lá com a suplementação para a reforma de 4 escolas, estudo do governo federal, tem a construção de uma UPA. E que, assim, todos os lugares por onde eu ando, as pessoas lamentam porque o asfalto está muito gasto, porque não aguenta mais recap, mas precisamos buscar solução para isso, né? Eu não posso dizer da totalidade das coisas. Eu estava olhando ali a arrecadação da Coamo para esse ano, para fazer a sobra da distribuição, é quase o orçamento de Campo Mourão, 233 milhões, o nosso se aproxima disso para cuidar da cidade toda, né? Então eu fico pensando, não deve ser uma tarefa fácil, eu acho que a gente precisa se cercar de boas pessoas nas secretarias que estejam dispostas. Eu administrei uma escola, fiz algumas coisas, construí junto com o professor Ide, que me ajudou naquela época, mais um ginásio de esporte, a gente fez um refeitório para as crianças comerem, eu fiquei uma gestão só, fiz ali uns 200 metros de asfalto, mas eu pulava que nem pipoca, porque uma professora queria fazer, quando você se propõe, né, as pessoas querem realizar. Então eu penso muito isso, que você precisa pensar dioturnamente o contexto, mas também tem que ir a Brasília fazer essa ponte para buscar dinheiro, porque você tem visto que o governo do estado está com 1 bilhão e 100 milhões de dívida, não consegue repassar nada para os municípios. Então a fonte de onde tem vindo, eu fico pensando, uma pessoa que entra sem essa condição de ter essa ponte lá, está entrando também dinheiro do deputado Rubens Bueno aqui, para terminar lá dentro do nosso parque de exposições. Tudo isso eu acho importante, que a gente tenha pessoas e deixe essa porta aberta, né? Então eu espero que a gente comece a andar e que, se vier, não sei, o GAECO pode demorar uma semana, pode demorar 2 anos para vir, mas que a prefeita ponha aí pessoas que realmente tenham condições de ajudá-la, de executar em secretarias de obra, nas várias secretarias, porque assim, não é o prefeito que vai executar, ele tem que se cercar de pessoas que também queiram fazer esse trabalho e fazer com muita eficiência. Então, eu conto com esses secretários que estão aí, a gente sempre faz a ponte, eu cobro pesado também. Quero aproveitar, Alderi, para convidar que dia 28 agora, à noite, sexta-feira, na próxima dia 28, nós temos lá, que já é o início do carnaval, na sexta do carnaval, mas nós teremos uma audiência pública com a Secretaria de Saúde. A gente conta com a imprensa também, porque é a hora que as pessoas da Associação de Moradores, os munícipes, têm para bater e dizer assim, ó, isso não é verdade, está acontecendo assim, não está. Então vai lá fazer o debate com a gente, sabe? A gente tem boa vontade, não tem preguiça. Eu vou reiterar minha pergunta para finalizar, a senhora. Vou apertar a senhora agora, da seguinte situação. Com dinheiro, todo administrador é bom. Se tiver dinheiro sobrando, eu e a senhora, nós vamos ser o bicho para administrar. Com dinheiro, todo mundo é bom. Eu quero ver o cara mostrar a capacidade dele de gerenciar, de administrar sem grana. E aí eu lhe pergunto de novo, sem dinheiro, a prefeita Regina Dubay, na sua opinião, faz uma boa administração ou não? Com dinheiro nós estamos bons, vereadora. Sim, eu quero ver verdade. que se é bom sem dinheiro. Quero ver mostrar a capacidade de administração, de articulação, a capacidade de resolver problemas sem grana. Não, é difícil mesmo, a gente sabe disso. Todos os prefeitos passam por dificuldades. Aqui, na minha casa, em qualquer lugar, isso é difícil. Eu quero saber. Tem que saber dividir direitinho. Como vereadora, observando as coisas, sendo representante do povo, escutando o povo, qual a sua avaliação sobre a saúde de Campo Mourão, sobre as vias de Campo Mourão, sobre os secretariados e sobre os cargos de comissões que a prefeita indicou? Ela é uma boa administradora, na sua opinião, uma média ou faz uma administração ruim? Eu acho que vem fazendo o possível. A Regina não tem preguiça. Eu gosto sempre de pessoas que estão circulando no meio do povo, ouvindo a população e botando a cara, mesmo que seja para levar lambada, porque aquele que se esconde atrás do seu escritório na mesinha é confortável, né? Fazer isso que eu vim aqui hoje, podia ter falado, sim, claro. Eu estou indo para Curitiba, não vou põe a cara não. Vem, põe a cara mesmo. Eu respeito a senhora Digo assim, minha história continua sendo a mesma, mas eu acho que a Regina vai muito nos lugares, participa da vida da comunidade, não se nega, nem que seja para levar lambada, tem uma obra, ela está lá. Agora, eu gostaria que ela mostrasse para nós essa avaliação, que é quem lida mais diretamente. A gente observa, faz cobrança, a gente quer 100% que as coisas se realizem, né? E espero que com esse dinheiro, com esses 7 milhões que entra do governo federal para construir novas estradas, esse ano ela comece a fazer aí... Alguma coisa. Não, eu acho que tem feito bastante coisa. Não, eu estou brincando, desculpe. Né, não, a gente tá não pode descaracterizar. Não, claro que não. E senão mas a gente tem. mostra uma oposição assim, muito na cara, vamos dizer, né? Fiz um humor negro agora, humor negro. Então, mas eu acho que a Regina tem sapateado, sim, para dar conta das coisas. Eu vejo municípios que às vezes não estão tão próximos, isso depende mais do governo do estado, com maiores dificuldades do que nós. Então, acho que a gente está melhorando. Se cogita nos bastidores que Heraldo Teodoro poderia assumir a coordenação geral da prefeitura.
Se isso aconteceu, o que a senhora pensa? Então, olha, eu não posso ainda me antecipar um fato Se que isso não é acontecer, o difícil. que a senhora acha eu disso? tenho que fazer uma avaliação depois, a prefeita tem que avaliar se o Heraldo é um bom nome ali, se perdoaram publicamente, pode ser esteja se aproximando, Por que será que aconteceu esse perdão? Mas Porque, é a mesma coisa. Olha, a mágoa era grande. Era, Alderi, mas era mais assim, ou menos igual da senhora. Não, Deus me livre, eu não tenho nenhum tipo de mágoa desse região, Maria, meu, então você não me como diz o conhece, ditado, não, não podemos guardar mágoa, tem que guardar nomes. Ó, tem que falar assim, ó, o que foi feito para que o meu partido fizesse a coligação com a Regina? A gente faz combinações, horário eleitoral, trabalho, tudo isso. Depois, você lembra na época do Nelson, quando o Nelson disse que daria uma Secretaria de Educação, já estava publicizado. O que aconteceu? A gente conversou durante um mês, o Nelson disse que não, que tinha voltado atrás. Eu fui cuidar da minha vida, voltei para a minha escola, fiquei feliz e acabou. Eu não fiquei atormentando, criticando. Eu acho que dizer assim, ó, o Pedrinho com o Luiz Alfredo, que já tiveram embates de plenário de quase se pegar. Por que um perdoou o outro, foi fazer um bloco parlamentar? A mesma coisa de perguntar por que a prefeita fez um bloco, voltou aí no perdão, porque às vezes a gente erra também. Eu falo, ó, eu vou por esse caminho, que eu acho que é o melhor, vou fazer aí, né, uma mesa executiva, uma Câmara, que eu acho que eu posso ter um respaldo. Porque ninguém é tonto de achar que se não tem voto lá, você governa aqui, porque você precisa de voto. Sem voto nos projetos, nas coisas, Alderi, não existe analisar e falar assim, eu amarro isso daqui, eu engaveto, eu faço, sabe? Vira uma tortura e ninguém aguenta. Mas o duro então, que o povo, bloco, assim, a gente vai ver. O duro que o povo não acredita que no meio da política existe perdão por irmandade, por fraternidade, por, sabe? Não acredita nesse então, perdão. Então, se não acredita, porque alguém até disse assim para mim lá no Face, né? Professora, você está vendida para a prefeita. Eu falo assim, olha, continue olhando o que eu tenho na minha vida. O que eu estou dizendo aqui, a senhora escutou, não viu no Face, né? Que a senhora se vendeu. Pergunta o que a senhora ganhou para isso, não é mesmo? Primeira coisa, eu tenho uma família que é toda empregada, todo mundo trabalha, tem cargo público, é concursado, não precisa de troca de cargo. A única coisa que a gente tinha, e eu tenho ainda um cuidado muito grande, é com a Previdência, porque eu também vou depender dessa Previdência na minha velhice, eu faço parte, eu sou conselheira estadual, foi um cargo que eu ganhei, fiquei assim chocada, porque o estado inteiro, de todos os fóruns dos servidores, me deu esse cargo para pertencer ao Conselho Administrativo da Paraná Previdência, estou lá fazendo essa luta também, e vejo quando... Se é mal administrado, vocês lembram que no final de 2012, o Beto Richa fez uma segregação de massas nos nossos fundos. E o que aconteceu? Imediatamente, dizia assim, lá no documento, que aquela conta que estava no fundo previdenciário, que é para ser capitalizado no mercado, ela não tinha nada a ver. Imediatamente ele emprestou dinheiro, levou milhões daquele fundo, entendeu? Então esse cuidado é meu dinheiro que está lá, meu suor, minha vida de... Eu tenho 40 anos de educadora, sou contribuinte, né? Não aposentei ainda, porque eu faço concurso num período e no outro vou me aposentar por concursos. Então eu sei a importância que tem para o servidor, e aí a gente briga, não é para se aparecer, mas é para trabalhar, porque o grupo que eu pertenço é um grupo de trabalho. Então, a nossa preocupação era com a Azumeia, ela foi contemplada, agora a prefeita vai ver se ela vai vetar ou não o projeto que está lá, né, para ver se vai ter eleição, que é essa proposta que nós emendamos ali na Câmara, e fazer uma eleição ou não para, que eu espero que isso aconteça, para que a pessoa seja mais ainda responsabilizada e não fique lá usando o fundo para fazer política, que é muito ruim, Alderi. Falo isso com toda sinceridade, todo carinho. O dia que você quiser conversar comigo, eu falo bastante, você está vendo? Venho aqui, falo com toda sinceridade, a senhora está, medo, não tenho sim, a senhora está convidada. Eu quero aqui agradecer a sua disposição em vir, sei do seu compromisso, agradecer a sua transparência. A senhora em nenhum momento se esquivou de nenhuma pergunta. Então, obrigado pela tua presença mais uma vez. Boa sorte à senhora e que a senhora consiga representar. Eu acho que tem conseguido representar bem a população de Campo Mourão. Tá certo? Tá bom. Muito bem. Um abraço, viu? Obrigado, boa sorte, vereadora e professora, né? A vereadora hoje, mas professora sempre, né? A vida inteira. Obrigadão, viu? Um abraço, tchau, tchau. 12 horas mais, aliás, 13 horas mais 1 minuto.